Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Instante Audiobook. Neste vídeo, eu trouxe para vocês o conto Não se pode confiar em ninguém, de Patricia Highsmith. E para que você tenha uma melhor experiência, uma dica: se puder, use fones de ouvido. Ah, e mais uma coisa: se você gostar do conteúdo, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tudo bem? Dito isso, fique agora com o conto completo. Não se pode confiar em ninguém. Na sexta-feira à tarde, Claude sabia exatamente como iria ser. Primeiro, Ralph Carpenter iria visitar Lola no domingo, lá pelas 3 da tarde. E iria embora umas 4, mais ou menos, sem a menor dúvida. E ele sabia disso porque, segundo Lola, Ralph precisava pegar um trem perto desse horário. Então, Claude iria para a casa de Lola lá pelas 4h10. A mataria com uma estatueta em forma de gato que ela tinha, ou qualquer outra coisa pesada que ele tivesse à mão na hora, e depois deixaria o apartamento. A empregada dela chegaria lá pelas 5 e encontraria o corpo. Além disso, as impressões digitais de Ralph estariam por toda parte. Nos copos, nas xícaras, nas garrafas e até no isqueiro de prata de Lola. Porque Ralph era o tipo inquieto, sabe? Que sempre queria tocar em tudo. Então, a única coisa que Ralph precisaria limpar seria a estatueta de gato, que era exatamente o que um jovem cabeça oca como Ralph faria. Limparia a arma do crime e deixaria as impressões digitais em todo o resto. A gripe que Lola tinha se queixado para Claude na quinta-feira à noite no teatro tinha piorado na manhã seguinte. Então ela disse que ficaria em casa todo final de semana e que não veria ninguém exceto Ralph, porque ele iria visitá-la por volta das 3, mas só no domingo. Então, pensou Claude repentinamente. Como aquelas ideias súbitas que ele tinha depois de meditar futilmente por horas buscando resolver qualquer problema que ele tivesse com a sua representação. Ele pensou: espera aí. Ralph Carpenter seria a pessoa perfeita para ele incriminar pelo assassinato. E ele até tinha um motivo. Assim, Ralph perderia o apoio financeiro de Lola Parsons. Ah, e por quê? Bom, Claude poderia dizer que Lola tinha decidido tentar de novo com o marido, ou seja, ele mesmo, e que estavam tentando fazer as pazes. E ainda que ele, Claude, tinha convencido ela de que já era mesmo tempo de que Ralph aprendesse a tomar conta de si mesmo. Ah, sim, e tem ainda o fato de que, há uns 2 anos, Claude tentou impedir Lola de encorajar Ralph como ator e parar de dar para ele 300 ou 400 dólares todo mês ou coisa parecida. Inclusive, os amigos em comum do casal achavam que Ralph era a principal razão da separação de Claude e Lola, alegando que o motivo para isso era o ciúme de Claude. Só que isso não era verdade. Por que razão ele teria ciúmes de um borra-botas de 24 anos com uma cara bonita, que não tinha se destacado em nada desde o início de sua carreira aos 21 anos? Sim, isso mesmo. Enquanto ele, Claude Merrivale, aos 19, já tinha feito o papel de Hamlet na Filadélfia, inclusive com ótimas críticas dos principais profissionais do ramo de Nova York. E além disso, qualquer romance entre Ralph e Lola era um absurdo. Ela tinha 20 anos a mais do que ele, pensava Claude. Lola só queria se divertir com o cara. Ela adorava dançar e ele estava sempre disponível. Era só isso. Na tarde de sexta-feira, Claude pegou o telefone e ligou para os McLeans.
Liz e Ed McLean eram velhos amigos dele e de Lola e moravam perto da casa dela, em Greenwich Village. Cláudio? E onde anda metido? Tá sumido? Perguntou Liz. Ultimamente eu tenho passado bastante tempo com Lola, é só isso. Olha, nossa, que bom. E eu não me admiro até se vocês fizerem as pazes. Ed mesmo tá convencido disso. Bom, é uma possibilidade, disse Cláudia em um tom alegre. Sabe, eu estava pensando em visitar vocês no domingo de tarde. O que acha? Com certeza estaremos em casa. E também Ed acorda lá pelo meio-dia. E agora também, como eu estou desempregada, então eu não tenho pretexto para dormir o dia todo. Não, mas vai ser ótimo, Claude. E como está Ed? Ainda grudado no Wyston? Hã? O que você está querendo dizer com grudado? Olha, Jimmy vai para a faculdade, pelo que Ed ganhou com o Wyston. Assim que Cláudio desligou, ele se achou um idiota por ter dito grudado. Ele sabia que Ed tinha tido, sim, muito êxito com o The Silver Wyston. E o seu comentário pareceu como se ele estivesse com ciúmes. O que o lembrou de uma coisa que Lola tinha dito no teatro na quinta-feira de noite. É que na peça tinha um ator de uns 50 anos, de cabelos grisalhos, e, ao que parece, Cláudio não gostou nada do jeito como o cara representou no palco. E tinha dito isso a Lola. E então Lola, com aquele seu jeitinho risonho, inclusive um jeito que às vezes dava vontade de matar, ela disse: esse é o problema de vir ao teatro com você. Você vê alguém em um papel que poderia representar e já começa logo a odiar o cara e a peça toda. Mas eu não disse que não tinha gostado da peça toda, ele protestou. Só que ela já não estava ouvindo mais nada e agora também a merda já estava feita. Mas Claude tinha que admitir que, em parte, Lola estava certa. Ele andava amargurado por não conseguir trabalho como antes, e isso desde o acidente de carro que ele sofreu há 4 anos. Acidente este que deixou ele manco, e depois daí a sua sorte só piorou. Todo mundo dizia que o fato dele mancar daria um certo charme para a cena e que, honestamente, ele não podia ficar colocando a culpa nisso por não ter trabalho. Mas para Cláudia, a sua maré de azar começou desde o dia do acidente. As brigas com Lola também tinham começado nesta época. O fato de não arranjar trabalho deixava ele nervoso, e Lola não foi capaz de perceber isso. Mas também como que ela podia perceber? Sim, porque ela nunca precisou na vida se preocupar com dinheiro. Desde os 20 até os 39 anos de idade, ela sempre foi a espetacular Lola Parsons, loira de olhos azuis. E quando a sua beleza começou a declinar, ela simplesmente abandonou os palcos e começou a viver das suas outras fontes de renda. E foi aí que Lola percebeu, pela primeira vez, que a sua beleza não era mais a mesma. E com isso, os papéis que antes eram infindáveis foram diminuindo na mesma proporção. Há uns 2 anos, Lola tinha dito a Claude que ele andava tão azedo com tudo que ela não tinha mais a intenção de viver com ele. Por isso, Claude saiu do apartamento no Village e alugou um outro só para ele, na 20 East. A sua vida não tinha sido fácil durante aqueles últimos 2 anos. E é verdade que Lola oferecia dinheiro para ele às vezes. Só que ele era orgulhoso demais para aceitar. Embora tenha, sim, aceitado uma vez que outra. Depois do acidente, ele vinha conseguindo pequenos papéis e, inclusive, penhorou todas as suas joias. Muita gente prometia trabalho para ele, mas essas ofertas no final acabavam nunca se concretizando. E a partir daí ele chegou à conclusão de que
Não dava para confiar em ninguém. Então ele vinha pensando há alguns meses que não dava mais para suportar aquela sua semi-pobreza. Ainda mais com Ralph Carpenter aceitando tranquilamente o dinheiro de Lola. Então ele resolveu perguntar se podia voltar a morar com ela. Só que a resposta foi não. Tá, mas nós podemos continuar amigos e nos ver de vez em quando, não? Ele perguntou. Naturalmente, Claude, disse Lola. Você é quem quer sempre cortar tudo pela raiz. Assim ele conseguiu que Lola aceitasse. E eles começaram a se ver, então, uma vez por semana. Mas só que Claude queria isso para que ele pudesse estudar a forma como ela vivia atualmente. Porque, como eu disse antes, ele estava decidido. Iria matar Lola assim que descobrisse uma maneira de fazer isso. Alguns anos atrás, Lola tinha feito um testamento, deixando tudo para ele, todo o seu dinheiro. E ele tinha certeza de que ela não tinha modificado esse documento nos 2 últimos anos. Ela não era uma mulher tão prática para fazer isso. E ele lembrava também do quanto tinha custado, há uns 5 ou 6 anos, para convencer Lola de fazer um testamento. O detalhismo exigido para elaborar um documento desses a deixava aborrecida. E além disso, ele tinha perguntado para ela de uma forma bastante sarcástica, numa das discussões que eles tiveram, justamente antes dele sair de casa, se ela iria fazer alguma mudança no testamento. E ao que ela respondeu com indiferença. É claro que não. Por que eu iria me incomodar com isso? Ele também notou que ela continuava se encontrando com os velhos amigos de sempre, mas que não tinha amigos masculinos que pudessem ser considerados interesses românticos. Também continuava indo dormir tarde e que às vezes tinha reuniões com o pessoal do teatro depois da meia-noite. E ela também tinha uma empregada francesa, chamada Colette, que ia lá todas as tardes às 5 horas, menos nas segundas-feiras. Então, de uma coisa Claude estava certo a respeito de Lola. Ela não discutia os seus assuntos privados com os amigos. E em consequência disso, quando ele disse aos McLean e a Joyce Gilmore, quando ligou para eles no sábado, e talvez a algumas outras pessoas também, que eles iam voltar a viverem juntos, todos acreditaram. Então Claude telefonou para Joyce Gilmore no sábado à tarde, para saber se podia passar lá por volta das 4h30 no domingo, porque ele já estaria na casa dos McLean. Claro, com certeza, Claude, disse Joyce, como ele sabia que ela diria. Joyce tinha 22 anos, era ambiciosa e estava apaixonada pelo palco. E também recebia uma pequena mesada da família. Desde pequena ela tinha ouvido falar de Lola Parsons e de Claude Merivale, e, para ela conhecer ambos pessoalmente e poder ter intimidade com eles, era uma experiência fascinante. Certo, então agora Claude tinha 2 encontros no domingo. Um antes e outro depois do assassinato. Claude foi até a casa dos McLeans no domingo, pouco depois das 3 da tarde, exatamente no momento em que Ralph deveria estar chegando na casa de Lola. Os McLeans lhe ofereceram café gelado e pudim de pão. Tá, então me conta isso de que estão falando por aí de você e de Lola, perguntou Ed. Vocês estão realmente pensando em voltar? Claude sorriu e, meio sem jeito, ele passou o dedo no nariz, que era um velho truque que ele fazia no palco quando queria parecer tímido ou atrapalhado. Sim. É como eu já falei para Liz, isso é uma possibilidade. Ou até mais do que isso, na verdade.
Ah, eu ficaria muito contente, Claude, disse Ed, de todo o meu coração. E que pena que ela não esteja aqui agora. Sim, é que ela tá gripada e ficou de cama. Ah, e uma gripe terrível, sabe? Ah, e também aquele tal de Ralph Carpenter vai visitar ela agora de tarde. Parece que ela quer conversar com ele, não sei. Ah, sei, o protegido dela, aquele. E o que é que ele tem feito ultimamente? Perguntou Ed. Ah, eu sei lá, eu acho que não faz grande coisa. Diz que vai estar em Massachusetts para um trabalho no repertório de verão. O tom de Claude fez com que o trabalho soasse como algo duvidoso. Ah, e também eu acho que eu consegui convencer Lola de que ela está apostando no cavalo errado. Então ele vai lá hoje de tarde e ela vai dar a notícia de que ele não espere mais, como é que eu digo, apoio da parte dela. E eu espero que ele aceite bem a notícia, né? Tá, mas ela está mesmo financiando ele? Perguntou Liz. É, sim, tá sim, Liz. 3 ou 4 mil por ano, ao que parece. Não é que eu não concorde em ajudar um jovem ator a abrir seus caminhos, mas este, por favor, nem se mexe para procurar trabalho. E eu já falei para Lola que se eu voltar a morar com ela, se nós fizermos as pazes, entende? Esse tipo de coisa tem que acabar. Um pouco antes das 4, Claude se levantou para ir embora. E os McLeans tentaram persuadi-lo a ficar mais um pouco. Ah, não, desculpa, eu não posso, pessoal. Eu prometi a Joyce Gilmore que ia dar uma passadinha lá e... Eu também quero ir na Rua 8 para comprar um pouco do meu tabaco de cachimbo preferido. Claude desceu os 2 lances da escada e saiu pela porta que dava para a Rua Charles às 3h57 da tarde. O apartamento de Lola ficava só a uns quarteirões dali e o de Joyce a 4 quarteirões do de Lola. Claude foi caminhando tranquilamente até o apartamento de Lola, na Rua Grove, por um caminho que Ralph provavelmente não estaria, se fosse à procura de um táxi ou a caminho da estação de metrô na Rua Christopher. Claude estava caminhando pelo lado oeste da Rua Blicker e quando chegou a poucos metros do cruzamento da Rua Grove com a Rua Blicker, ele viu Ralph caminhando do outro lado da Rua Grove em direção à 7ª Avenida. Ele estava de cabeça baixa e com um casaco de linho engomado pendurado no ombro. Então ele estava atrasado. Claude estava torcendo para que ele não perdesse o trem. Porque se isso não acontecesse, ele poderia voltar para a casa de Lola. Claude então tocou a campainha de Lola e ela atendeu logo o interfone. E ele subiu a escada. O apartamento de Lola era no último andar. Ralph? Ela perguntou. Você esqueceu alguma coisa? Não, não. Sou eu. Posso subir? Claude? Lola se debruçou no vão da escada. Caramba, isso sim é que é surpresa. Feliz domingo! Ela costumava dizer Feliz Domingo todos os domingos no café da manhã, quando eles viviam juntos. É, na verdade, um domingo quente, disse Claude e olhou para ela dos pés à cabeça, quando finalmente chegou ao patamar. Ela usava um roupão de tafetá com as mangas compridas presas nos punhos por 2 pulseiras lisas de prata, que ele tinha dado para ela em algum dos seus aniversários. O cabelo era uma grande massa dourada que emoldurava um rosto de brilhantes olhos azuis. Ah, é que Ralph acabou de sair, ela disse. A gente estava no terraço pegando um ventinho. Você quer subir lá? Tá bem mais fresco lá fora. Ah, não, não, obrigado. Ele disse, embora o pequeno terraço, ele lembrava bem, fosse bastante discreto. E algumas vezes até Lola tomava banho de sol
nua lá durante o verão. Cláudio olhou para a estatueta de alabastro do gato sobre a lareira e depois para o terraço, onde sobre uma pequena mesa em frente à cadeira de balanço tinha uma garrafa de Dubonnet e outra de soda, 2 copos, um balde de gelo e o isqueiro de prata de Lola em que Ralph certamente teria tocado. Mas o que é que você tem? Ela perguntou. Você tá, não sei, mais travado do que um pau? Aconteceu alguma coisa? Não, nada, disse Claude e foi caminhando inquieto para o terraço. Ele imediatamente pôs os olhos num taco de cricket que estava ali e que podia ser melhor do que a estatueta do gato. Isso se a discussão fosse começar no terraço. Claude pegou o taco, dissimulando, com um ar distraído, e Lola ainda estava na sala. Ele se aproximou segurando o cabo do taco com a mão direita. E como está Ralph? Ele perguntou. Ótimo. Lola sorriu com o seu sorriso mais feliz. Muito confiante com aquele trabalho de verão, ele até... Claude levantou o taco e deixou cair sobre os olhos aterrados de Lola, diretamente na sua testa. E logo em seguida bateu mais uma vez na parte posterior do crânio enquanto ela caía. O seu rosto começou a sangrar. Claude limpou cuidadosamente o taco de cricket com um lenço e deixou cair lá fora no terraço. Ele verificou a pulsação de Lola. Primeiro no pulso e depois no pescoço. Não sentiu nada. Logo em seguida começou a se sentir mal e entendeu que se tivesse que fazer isso de novo, ele não seria capaz. Olhou rapidamente a sala à sua volta, embora estivesse muito nervoso para ver o que quer que fosse, a não ser a habitual bagunça de Lola antes da chegada da empregada. Limpou o suor da testa com um lenço e verificou se não tinha ninguém na escada antes de descer. Limpou também os puxadores de latão da porta da frente e o botão que ele tinha apertado. Ele tirou o casaco enquanto estava caminhando até a casa de Joyce Gilmore, tentando combinar à pressa, porque já eram 4h15, com o desejo de se acalmar antes de chegar lá. Joyce o recebeu empolgada. Ai, Claude, que ótimo te ver, eu tenho novidades. Talvez eu consiga um trabalho de elenco no Kennerbunkport. Se a fulana que tá lá agora for mesmo se casar. E eu acho que ela vai. Hã? O que você acha? Claude deu os parabéns adequadamente e depois disse. E o que você me diz da minha notícia? De que Lola e eu vamos tentar de novo. Magnífico, eu fico muito feliz. Ai, tô tão animada. Felicidades para vocês. Obrigado, respondeu Claude. Ele sabia que Joyce gostava muito de Lola, porque Lola passava muito tempo com ela ensinando e mostrando como usar a voz, essas coisas. Joyce foi preparar um café gelado e Claude olhou para o relógio. Já eram quase 5 da tarde, a hora em que a empregada deveria chegar, a tal Colette. Então ele precisava ficar na casa de Joyce até um pouco depois das 5. Ouvindo ela falar das perspectivas de trabalhos de outono, e depois, como planejado, ele saiu. Foi a uma loja de tabaco na Rua 8 e comprou a sua marca favorita que tinha comentado com os McLeans. E isso só para poder mostrar para eles caso perguntassem. Depois voltou ao seu apartamento. Ele estava esperando um telefonema urgente. Só que já eram um pouco depois das 6 e o telefone ainda não tinha tocado. E o telefone não tocou nenhuma vez a tarde inteira. Ah, sim. Sairia no Times amanhã de manhã, com certeza.
Porque talvez Colette ou a polícia simplesmente não o considerassem tão íntimo assim de Lola para telefonarem para ele imediatamente. Ou talvez a polícia já estivesse procurando por Ralph Carpenter. Com certeza o nome de Ralph deveria estar na agenda de Lola, porque ela sempre anotava os compromissos na agenda. Só que a notícia não saiu no Times da manhã seguinte, na segunda-feira. Claude não conseguia entender. Era impossível que a polícia silenciasse o assassinato de alguém tão conhecido como Lola Parsons. Ou será que Colette não foi trabalhar ontem? Ela sempre trabalhava para Lola nos domingos. O dia de folga dela era segunda. Claude se lembrou então que o apelido de Colette era alguma coisa parecida com do Show ou do Chesney e que ela vivia do lado oeste da cidade. Sim, ele encontrou uma tal Jeanne Duchesne na 80 Oeste. Talvez uma mãe ou uma irmã. E ligou para o número. Ele tinha razão. Uma mulher com sotaque francês atendeu e depois Colette veio atender o telefone. Olá, Colette, eu sou Claude Merrival, ele disse. Eu estava perguntando se você não poderia vir hoje à casa da senhorita Lola? Eu sei que hoje é o seu dia de folga. É que ela não está se sentindo bem, está muito gripada. E eu estou preocupado porque ela não atende o telefone e do jeito que ela está, ela não deve sair de casa. Ah, monsieur, eu sinto muito. Eu disse à senhorita Lola que domingo de manhã não poderia ir até lá porque eu estou com a malade da mesma gripe, parece. E hoje eu estou realmente pior. Mas amanhã que é terça eu vou sim. Hoje eu tenho que ficar em casa porque o médico disse que viria para uma consulta. Pardon. Ela fez uma pausa para assoar o nariz. Será que ela não pode ter ido para a casa de um amigo, monsieur? Talvez ela esteja com uma prima, porque ela sabia que eu não poderia ir. É uma ideia, disse Claude. Eu vou telefonar para essa tal prima, então. Mas você pode ir lá amanhã? Ah, oui, monsieur. Claude desligou, meio contrariado. Portanto, amanhã as impressões digitais ainda estariam lá. De repente, ele se lembrou de que Joyce Gilmore tinha dito que ia à casa de Lola na terça-feira, ao meio-dia, para uma aula de dicção. Esplêndido! Lola não iria atender a porta e então Joyce, por sua vez, ligaria talvez para os McLeans para ver se ela estaria na casa deles. E depois, é claro, ligaria para ele. Porque ela era esse tipo de garota. Levava as suas lições de dicção muito a sério. Então ele precisava dizer a Joyce, que também estava preocupado porque Lola não tinha atendido ao telefone, e questionar o que ela achava de chamarem o síndico do edifício para que ele abrisse o apartamento. Claude foi para a cama à meia-noite e essa era a sua segunda noite sem dormir. Não tinha nada no The Times sobre Lola na terça-feira de manhã também. Claude esperava que Lola tivesse algum encontro na segunda, alguém suficientemente persistente para querer saber onde ela estava, inclusive exigir que a porta fosse aberta. Mas também achou que isso era querer muito e, de qualquer forma, não foi assim. E já era terça-feira, meio-dia. Nenhuma chamada de Joyce. Depois, a 1h15, o telefone tocou. Era Colette. Claude sentiu esperanças. Olá, Monsieur Merrival. Eu estou ligando para avisar que infelizmente não posso ir lá hoje também. O médico disse que eu tenho que ficar de cama até quinta. Então eu estou ligando para o senhor porque a senhorita Lola não atende o telefone. Claude teve vontade de praguejar nessa hora. Não se pode confiar em ninguém. Está bem, Colette, ele disse pouco amável. Pode deixar que eu aviso a sua patroa. Mas eu irei sem falta na terça, monsieur. Claude ligou para Joyce Gilmore. Ela estava em casa e Claude falou com ela como se não lembrasse que ela tinha que ir à casa de Lola ao meio-dia.
Tinha um pretexto para ligar para ela, e era um pretexto caro. Será que ela gostaria de ir assistir um dia esplêndido com ele na quinta noite? Certamente ele não teria que comprar os ingressos, porque o corpo de Lola já teria sido encontrado a essa altura. Ah, eu gostaria muito de ir, Claude. Só que essa não é uma peça muito interessante, não é? Não, mas não tem muito para escolher nessa época do ano também. É, e você não deveria ter ido lá ver a Lola hoje? Ah, ela não estava, então eu acabei voltando para casa. Você sabe como ela é. Nem sempre se lembra das coisas, embora anote tudo na agenda. Mas eu também não consigo falar com ela desde domingo de manhã, parece. Também não me responde, sabe? E, francamente, eu estou ficando preocupado. Ah, que isso, não se preocupe. Vai ver, ela foi almoçar com alguém e se esqueceu do encontro que tinha marcado comigo. Eu vou ligar de novo para ela, não sei lá, pelas 3 ou 4 horas. É sério, Joyce. Eu estou pensando mesmo em pedir ao síndico que abra o apartamento. Aliás, você gostaria de vir na casa dela comigo? Eu posso te buscar na sua casa. Ai, que pena. Eu tenho uma entrevista dentro de 45 minutos por causa daquele trabalho em Kennebunkport, Cloud. Mas não se preocupe, porque se ela está bem para sair é porque a gripe já passou. Ai, mas agora eu tenho que me vestir. Ah, me ligue antes de quinta-feira para a gente marcar o horário. Ou eu te ligo também. Tá? Muito obrigada. Tchau. Mas eu preciso pedir para o síndico para abrir o apartamento, pensava a Cláudia. É claro, ele estava com medo de fazer isso. E seria muito mais fácil pedir para alguém como os McLeans. E foi isso que ele fez. Ligou para os McLeans, assim como tinha ligado para a prima de Lola, antes de telefonar para o síndico. Ia ser muito melhor. Só que ninguém respondeu. Então ele ligou para a prima de Lola, a senhora Alice Honey, que morava em Gramercy Park. E após o oi, como vai, quanto tempo, que Cláudio notou serem bastante frios da sua parte, ele perguntou se Lola estava na casa dela. Não, não está. É que ela não atende o telefone e também não sei para onde ela foi, disse Cláudio. Ela está doente, com uma forte gripe, eu estou ficando preocupado. Ah, vai ver, ela foi passar uns dias na casa de algum amigo. Porque ninguém gosta de ficar sozinho quando não se sente bem. Sim, mas será que não aconteceu alguma coisa? Eu pensei que talvez fosse uma boa ideia pedir para abrirem a porta. Você não viria comigo falar com o síndico? É que eu não tenho mais a chave. Ai, não vai dar. Eu recém lavei o cabelo e eu ainda tenho que esperar um pouco antes de sair para a rua, Cláudia. Mas no seu lugar eu não me preocuparia tanto. É, mas eu já telefonei até para alguns amigos e eu estou desesperado. Bom, faça como quiser. Talvez você conheça ela melhor do que eu, se realmente está tão preocupado. Cláudio esperou, mas a prima Honey não disse mais nada. Está bem, então eu farei do meu jeito. Obrigado, senhora Honey. Tchau. Faça como quiser? Idiota. Nem numa prima dá para confiar. Será que eu espero até amanhã de manhã para ligar para o síndico? Porque ainda poderia acontecer alguma coisa esta noite. Sei lá, vai que Lola quisesse dar uma festa depois do teatro. Cláudio suplicava para que fosse desse jeito. Ele ligou no noticiário com a esperança de que tivesse alguma coisa sobre um corpo encontrado num apartamento em Manhattan. Mas nada. A previsão do tempo falava de chuva para essa tarde e para o dia seguinte. A chuva lavaria as impressões digitais dos copos no terraço. Isso se chovesse bastante. O melhor seria falar com o síndico hoje mesmo. E Claude não sabia o sobrenome do síndico nem do zelador do prédio. Só sabia que o síndico se chamava Joe e que morava na casa do lado. Telefonou para a imobiliária responsável pelo apartamento de Lola e pediu o número do síndico, chamado Joe,
que cuidava do edifício de Lola na Rua Grove. O apelido dele era Donovan, segundo o pessoal da imobiliária, e passaram o número do telefone. Claude teve a sorte de encontrar Joe em casa. Escute, disse Claude. Eu estou muito preocupado com uma inquilina do 86 bis, a senhora Lola Parson. Ela não atende o telefone desde domingo, então o senhor pode, por gentileza, abrir a porta do apartamento dela e ver se está tudo bem? O quê? A senhora Parson? Se ela não atende o telefone, ela atende. Tem gente entrando e saindo de lá todas as horas da noite. E ela nem sempre deixa todos entrarem. Soava como se ele estivesse mastigando alguma coisa. Eu não estou dizendo para o senhor tocar a campainha. Eu sou o marido dela, Claude Merrivale. Você se lembra de mim, aliás? Eu morava lá antes. Eu estou pedindo que abra a porta com a sua chave mestra. Disse Joe como que pensando se acreditava nele ou não. Mas provavelmente ela foi passar uns dias fora, porque às vezes ela faz dessas coisas. Mas acontece que eu sei que... Claude parou. Não ia adiantar nada usar de novo a gripe de Lola como argumento. O senhor quer dar uma olhada, por favor? Eu preciso que vá até lá hoje mesmo. Está bem, disse Joe. Só que Claude ficou na dúvida se o homem iria mesmo fazer isso ou não. Eu telefono então mais tarde para saber. Claude começou a andar de um lado para o outro, olhando para o céu. Ele se animou de ver um pedacinho de luz entre as nuvens cinzentas. Seria perfeito se as impressões digitais não evaporassem. Mas suponhamos que chovesse muito cedo, hoje de tarde. Digamos dentro de 1 hora. Antes do síndico chegar lá. Não dava para saber com certeza se as impressões digitais de Ralph estavam em qualquer outro lugar fora do terraço. Sim, poderiam estar, mas não dava para ter certeza. Incrível que ninguém tivesse preocupado. Incrível que um cadáver pudesse permanecer 48 horas num apartamento sem que ninguém soubesse. Claude continuou andando de um lado para o outro até às 4 da tarde, quando ele foi ligar para Joe. Ele não está, disse uma voz feminina. E vai voltar muito tarde, talvez às 9. Ele foi consertar o encanamento na Rua Perry. A voz era muito pouco cooperativa. E você sabe se ele foi ao apartamento da Sra. Parsons? De quem? Não foi apartamento de ninguém. Claude suspirou. Ok, diga que o Sr. Merrivale ligou e eu volto a ligar depois às 9. Quem? Merrivale. Sou o marido da Sra. Parsons. Ele limpou o suor da testa e serviu um copo generoso de licor. Às 9h15 ele ligou de novo. O homem ainda não tinha voltado. E era óbvio, pelo tom da Sra. Donovan, que não tinha a menor intenção de pedir ao marido que fosse abrir um apartamento, sem uma boa razão, depois de ele ter estado toda a tarde trabalhando. Claude foi para a cama esgotado, mas não conseguiu dormir. Pelo menos não estava chovendo, mas as notícias estavam prevendo chuva para a tarde de amanhã. E a quarta-feira chegou sufocante e com nevoeiro. Claude ligou bem cedo para Joe. Só que não o bastante para pegar Joe em casa antes de sair para o trabalho. A Sra. Donovan prometeu que falaria com o marido sobre o apartamento da Sra. Parsons quando ele viesse almoçar, e Claude disse que voltaria a ligar. Conforme ele tinha dito, ele ligou outra vez ao 12h15. Só que a mulher lhe disse que Joe não viria para o almoço e que não sabia agora onde ele estava. Claude estava completamente perdido. E como ele queria saber a previsão do tempo, então ele ligou o rádio.
Finalmente ele conseguiu ouvir alguma coisa. A chuva que todos estão esperando pode chegar esta tarde. Temos ventos frios do Canadá a caminho, e quando chegarem esta massa de calor que está estacionada sobre Nova York durante os últimos 6 dias, pessoal, pode se dissipar. E vai ser nessa hora que a maioria de vocês vai dizer: "Ah, que alívio!" E eu imagino também que a maioria de vocês irá correndo, nessa hora, buscar uma garrafa da melhor cerveja na sua geladeira. A cerveja americana. Cláudio desligou e começou a roer as unhas. Tentou de novo ligar para os McLeans. Atendeu uma voz masculina desconhecida e sonolenta. "Eu posso falar com Liz, por favor?" Ah, Liz vai estar até o próximo domingo fora da cidade. Não, o Ed está com alguns amigos na parte alta. Eles me alugaram um apartamento por alguns dias. Você quer o número do Ed? Cláudio hesitou. Era muito complicado. Não, não, obrigado. Ele estava tremendo. Hoje já era quarta-feira. Ele tomou outro licor e olhou para o céu. As nuvens começavam a se acumular. Tentou de novo falar com Joe, só que ninguém respondeu. E a chuva se conteve até o anoitecer. As previsões do tempo oscilavam sob o contido dilúvio. Claude deu um sorriso, porque não ia chover. E amanhã Colette chegaria às 5 com a chave. E chegou a quinta-feira, mais quente e abafada. Mas o sol ainda penetrava um pouco por entre as nuvens como uma luz elétrica débil num quarto cheio de vapor. Só que, no entanto, a previsão do tempo que Claude ouviu às 8 garantia chuva no meio da tarde. E desta vez é sério, meus amigos. Por isso, não se esqueçam do guarda-chuva quando forem para o trabalho. Todas as estações de observação na costa nordeste prevêem muita chuva, o que irá abrandar esse calor abrasador das cidades de toda a nossa... Cláudio desligou o rádio e ligou imediatamente para Joe, depois de saber disso. Escute, senhor, disse Joe. Eu estou ficando farto de tudo isso. Eu tenho um monte de coisa para fazer, além de incomodar alguém que não quer ser incomodado. Ah, sim? Bom, talvez o senhor não conheça muito a Sra. Parsons, tão bem como eu. Não, senhor, eu sinto muito. Tchau. O céu só precisava de um raio, pensou Claude. Então ele decidiu ligar para Colette e perguntar se ela não podia ir até a Rua Grove mais cedo. E justamente quando ele ia pegar no telefone, ele tocou. Oh, olá, Claude. Disse uma voz masculina jovem. Eu sou o Peter Parsons. Você sabe onde Lola tá? Ah, e como você tá? Peter, pelo amor de Deus. Peter era o sobrinho de Lola. E quando é que... Ah, não, eu só estou de passagem. Hoje à tarde eu vou para Inglaterra. Eu achei que talvez podia almoçar com a tia, mas eu ligo para ela e ninguém me responde. E também queria que ela me emprestasse uma mala. Será que ela está dormindo e não ouviu o telefone? Não, eu também tenho ligado nos últimos... Bom, nos últimos 2 dias. Eu cheguei a pedir para o síndico do edifício que abrisse o apartamento dela, mas ele ainda não foi fazer isso. Então, será que você podia ir lá e pedir para ele também? Diz que precisa da mala. O nome dele é Donovan e ele mora na casa do lado, à esquerda da de Lola. Quer dizer, isso se você estiver olhando de frente para o prédio. Aliás, eu vou ligar para ele e dizer que você está indo lá. Ah, não. Tá, tudo bem. Só que eu só posso ir ao meio-dia. Eu tenho que fazer umas compras. Ah, não, sim, mas de qualquer jeito eu vou ligar para ele. Ah, e Peter, se você a vir, me avise, tá? Eu estou realmente bastante preocupado. Ah, e por quê?
porque eu também não consigo falar com ela. Não, tá bem. Eu te aviso qualquer coisa. Claude deixou escapar um pequeno suspiro de alívio. Não, Peter ia conseguir. Ele era um jovem decidido e, se precisava de uma mala. Então Claude pegou o telefone, ligou para Joe. Aliás, um número que agora ele já sabia de cabeça. Joe atendeu. E Claude avisou então que o sobrinho da Sra. Parsons iria até lá ao meio-dia para pegar uma mala e pediu por favor se ele podia abrir o apartamento para que ele fizesse isso. Ah, não, mas eu não vou estar aqui ao meio-dia, disse Joe. Tá, e você não pode deixar a chave com a sua esposa? Ué, mas eu nem conheço o seu sobrinho. E como é que eu sei que é seu sobrinho? Eu não posso deixar que ele leve nada do apartamento, não, senhor. Por um momento, Claude pensou em ir ele mesmo e ficar lá esperando por Peter e insistir que a porta fosse aberta. Mas depois percebeu que não seria capaz de enfrentar uma coisa dessas. Não depois de todo esse tempo. Mas ontem eu pedi que o senhor entrasse no apartamento e o senhor não fez isso. Agora eu quero que entre imediatamente. E por quê? Porque eu quero saber se está tudo em ordem. Não, mas está tudo em ordem, senhor. Não houve nenhum incêndio. Eu não entendo por que é que está tão nervoso. Ai, mas... Claude começou a dizer alguma coisa, mas desligou violentamente. Síndicos, ele murmurou. Não há nenhum em Nova York que mereça o salário que ganha. O telefone tocou às 11h30. Era Joyce que queria marcar um encontro para essa tarde. Só que Claude não conseguia pensar em um lugar para se encontrarem. Então Joyce sugeriu um restaurante na 8ª Avenida, perto do teatro. Quando ele desligou o telefone, ouviu um trovão muito forte. E como seu quarto estava muito escuro, ele acendeu a luz e começou a andar de um lado para o outro. Já era 12h30 quando ele tentou ligar novamente para Joe. O homem tinha saído e a mulher desligou o telefone. Deram 2 horas, deram 3 horas e continuava chovendo. Ninguém tinha ligado até agora, nem Peter, nem a polícia. Claude ficou imaginando o que poderia ter acontecido. Será que Peter tocou a campainha e, não tendo resposta, foi procurar o síndico, mas não ligou para avisar que estava indo? Ai, mas que pessoa irresponsável, por favor. Talvez não fosse chover até depois das 5. E se já tinha esperado tanto tempo, 2 horas a mais, não iria mudar muita coisa, não é? Então ele ficou sentado com um copo de conhaque na mão e tentou se convencer de que não ia chover antes das 6. Que Colette chamaria a polícia logo que encontrasse o corpo às 5 e que a polícia iria lhe dizer que não tocasse em nada e com isso ela não iria tentar limpar o terraço antes de a polícia chegar. Nesse meio tempo teve um outro trovão, tão forte que fez Claude virar o conhaque no tapete. E segundos depois, começou a chover. Dali uns segundos já era um verdadeiro dilúvio. Além de um vento forte que sem dúvida derrubaria os copos no terraço, se não derrubasse também a própria mesinha. Claude engoliu a saliva com dificuldade, imaginando os copos se espatifando pelo terraço, as garrafas rolando e todos os centímetros quadrados de sua superfície lavados até desaparecerem as impressões digitais. E essa chuva toda durou até depois das 4. Mas agora estava mais leve. Claude se deitou na cama e enfiou a cara numa almofada. Já eram 5 horas. Depois 5h30. E Claude já ia pegar o telefone para ligar para Colette, na casa de Lola,
porque ele pensou que seria normal ligar. E neste momento o telefone tocou. Deixou tocar 3 vezes, antes de levantar do gancho com a voz tranquila. Alô? É Claude Merrill? Sim. Aqui é o detetive Greene, da polícia local. Você poderia vir agora ao apartamento de sua esposa na rua Grove, por favor? Sim, o que houve? Ela está bem? Eu estou até... Não, não está nada bem, senhor. E é melhor que se prepare para uma emoção forte. Ela foi assassinada, Sr. Merrill. Pode vir até aqui o quanto antes? Claude vestiu o seu melhor terno e saiu. Era possível que ainda tivessem ficado algumas impressões digitais no terraço. Ele pensou. Ou que houvesse algumas impressões digitais de Ralph na sala de estar. Mas agora já seria difícil estabelecer exatamente o momento da morte. Quando Claude chegou, havia 4 homens na sala de estar. O corpo de Lola estava estendido no chão no mesmo lugar onde ele a tinha visto pela última vez, só que agora parcialmente coberto por uma manta. Colette estava afundada numa cadeira, chorando. E quem é o senhor? Perguntou um policial. Eu sou o marido. Ele disse. Claude Merrill. Ele percebeu que o seu nome não tinha causado nenhuma impressão no policial. E quando o senhor a viu pela última vez? Na quinta-feira de manhã, há uma semana. Não vivia com ela? Não, estavam separados, mas pensavam em voltar a viverem juntos, muito em breve. E o senhor teria alguma ideia de quem a matou? O que eu sei é que um jovem viria visitar ela no domingo à tarde, disse Claude. Eu não consegui falar com a minha mulher a semana toda, eu já estava muito preocupado. E quem é esse jovem? Ralph Carpenter. É um aspirante a ator e a minha mulher dava dinheiro para ele de vez em quando para ajudar o rapaz. Mas sei que no domingo ela ia dizer a ele que daqui para frente não daria mais dinheiro, e eu acho que é possível. Ele continuou ao mesmo tempo que se dirigia para as portas de vidro do terraço. Conhecendo Ralph como eu conheço, que ele a tenha matado num ataque de fúria. Claude viu que o terraço era uma confusão de vidros quebrados, garrafas viradas, bitucas de cigarro, e que ninguém estava tentando procurar impressões digitais nos objetos de vidro. A cadeira de balanço estava ensopada d'água e um detetive recolheu as pontas de cigarro para examinar. E esses aqui são todos Chesterfield, ele observou. E Chesterfield era a marca de cigarros que Lola fumava. Naturalmente, Ralph não fumava os seus próprios cigarros, pensou Claude. Se podia fumar os de alguém. Não, a chuva aqui remexeu tudo, murmurou o detetive. Ou tiveram uma orgia aí fora. De qualquer maneira, não dá para conseguir nenhuma impressão digital. Não, mas tente, disse o seu superior na sala de estar. E, no entanto, o senhor se importa se eu retirar as suas impressões, Sr. Merrill? Não, claro que não. Claude deixou, então, que os seus dedos fossem apertados contra uma almofada de tinta e depois contra um papel. O supervisor levou o papel até a mesa da lareira. E Claude viu que uma das pulseiras de prata de Lola também estava lá. O homem estava analisando algo com uma lupa e comparando as impressões digitais de Claude no papel com algumas impressões marcadas com um pó branco na pulseira. Claude estremeceu. Ele não pensou que podia ter tocado na pulseira. Mas ele tocou, quando verificou o pulso dela. E que tal este polegar, hein? Perguntou o superior. Coincide, disse o detetive olhando por cima do ombro. O outro homem se virou para Claude. Sr. Merrill, como é que o senhor explica
que a impressão digital do seu polegar esteja na pulseira da sua esposa, quando o senhor disse que não havia desde quinta-feira passada à noite? A empregada ela viu no sábado. Não é isso, senhora Colette? Sim, sim, monsieur, disse Colette. E Claude teve todo o cuidado para não tocar na sua maquiagem, nem sequer nas roupas. Mas ao diabo com todos os seus álibis. Todos os seus esforços para conseguir que alguém entrasse naquele apartamento antes que fosse tarde demais. Se não fosse a chuva, teriam tirado as impressões digitais do terraço e nunca teriam pensado em examinar as pulseiras. Talvez esteja disposto a falar um pouco mais na delegacia, Sr. Merville. Quando quiser, disse Claude endireitando os ombros. Depois seguiu o policial com a cabeça erguida. Mas ele sabia que na delegacia ele iria se entregar. Não podia continuar com a sua mentira sobre Ralph. Agora ele nunca ia conseguir nada das contas bancárias e dos rendimentos de Lola, afinal. Acabaria como um assassino condenado. As pessoas já tinham lhe dito, começando por Colette e depois Joyce, que Lola não se mostrou interessado o suficiente em fazer qualquer coisa. E depois delas todos os outros. Que gente! E o que é que o senhor dizia, Sr. Merville? Perguntou o detetive enquanto se dirigiam para o carro de polícia. Claude, que estava antes murmurando para si mesmo, agora disse em voz alta e com convicção. Não se pode confiar em ninguém, seu policial. Foi isso que eu disse. E entrou no carro.